1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 em diante. A mensagem de hoje é os improváveis. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus do mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Deixa a sua Bíblia, por favor, aberta, tá? Nesse texto. E é interessante essa palavra, porque a impressão que a gente tem, quando Cristo veio, ele para pregar, ele sempre estava envolvido com quem? Com os pecadores e as prostitutas. Sempre. Os pobres, né? Estava sempre ali. Jesus era rodeado dessas pessoas. E às vezes Jesus trazia algumas palavras que parecia que o reino de Deus não é para os ricos, né? É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha. Parece assim que o Senhor quer que a gente não tenha nenhum conhecimento. Parece que o Senhor não quer que a gente enriqueça, a impressão que se tem quando se lê, né? Aí você vê Paulo escrevendo umas coisas assim. A gente fica às vezes sem entender qual o propósito de Deus. Mas por que Jesus estava rodeado das prostitutas, dos pecadores, dos pobres? Porque os ricos não precisam de ajuda. Os sábios, segundo a sua própria inteligência, não precisam. E a palavra de Deus fala em Lucas que Jesus veio para salvar o que estava perdido, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aí a gente consegue entender uma palavra como essa, consegue entender que quem vem a Cristo, ele jamais vai lançar fora. Mas quem vem a Jesus? Quem, de alguma forma, está precisando. Quem olha para si e fala assim, eu não consigo alcançar, eu não consigo chegar, eu não consigo mudar, eu não consigo me transformar. Aí você vai para Cristo porque você entende que existe alguém poderoso o suficiente para fazer isso. Aí Paulo vai falar aqui sobre vocação. Ele fala assim, olha, quando eu fui falar com vocês, eu não fui para batizar, eu fui para evangelizar, eu fui para falar, não palavras de sabedoria. E Paulo era muito inteligente, gente. Dentro dos discípulos de Cristo, Paulo pode ser considerado o mais inteligente. Ele estudou com Gamaliel, ele era o fariseu lá, ele tinha todo o conhecimento da lei, da Torá. Ele sabia tudo. Mas ele mesmo fala assim, eu considerei isso como escória, como lixo, por causa de Cristo. Porque ele entendeu que a sabedoria humana não convence ninguém para a verdadeira salvação. Paulo não foi com nada disso. Paulo falou assim, eu quis pregar Cristo e esse crucificado. Porque a sabedoria dos homens, ela pode até assim, ser algo que chame muita atenção. Quando você vê alguém falando bem, um político, gente, a gente está exatamente na época dos políticos. Já viu esses caras falando? Porque eu prometo, porque eu vou fazer. E a maioria das vezes, o que esse pessoal faz?
não cumpre o que promete. Então Paulo falou assim, olha, eu não vou para vocês pregando um discurso vazio, um discurso político. Eu quero pregar Cristo, a sabedoria não do mundo, mas a sabedoria de Deus. Aí ele vai falar aqui, olha, versículo 26. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação. Vossa vocação. O que é vocação? Chamado. Nós fomos chamados pelo Senhor. A gente, assim, já olhou para a nossa condição? Por que Deus me chamou? Por que Deus te chamou? O que você tem de especial? Será que foi a faculdade que você fez ou não fez que fez você especial? O que me fez especial? O que fez especial? Não tem nada de especial. Quem é especial é Ele. Ele fala aqui da vossa vocação, chamado. Quando a gente fala de chamado, as pessoas pensam, eu tenho chamado para ser pastora. Eu tenho chamado para ser diaconisa. Eu tenho chamado para ser... Não é esse chamado. É o chamado quando você ouviu a voz do Senhor e entendeu que você não podia ficar mais onde você estava. E você veio para Ele. Chamado de ser filho de Deus. Essa vocação, Ele te chamou para ser filho. E Ele te trouxe para perto. Te colocou ali lado a lado. E você para pensar, por que Ele me chamou? Olha por quê. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Não são muitos. Não são muitos. Existem pessoas sábias segundo a carne? Não são muitos. Mas existem pessoas hoje, cristãs, que são muitos sábios segundo a carne? Tiveram muito conhecimento. A gente segue um pessoal aí, pregadores da palavra, que os caras é fera. Adalto Lourenço é um cientista. Então, posso falar que ele, segundo a carne, ele é sábio. Não é verdade? Outros nomes que eu poderia citar aqui. Segundo a carne, são sábios. Mas aqui o Senhor fala assim, não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Existem pessoas poderosas hoje que servem ao Senhor? Poderosos, financeiramente falando, que esteja num poder aí dentro de uma empresa grande, existe. Mas não são muitos. Outra coisa, não são muitos nobres. Existem pessoas nobres que receberam a Cristo? Receberam. Gente, a questão não é se você é nobre ou se você não é, se você é poderoso ou se você não é. A questão é você entender aonde Deus te colocou e por que Deus te chamou. Dentro da tua individualidade, você é um indivíduo. Você é uma pessoa única. Com muito estudo, sem nenhum estudo, falando português errado, trocando exegese, que eu não estou conseguindo falar até agora. A palavra é exegese, consegui. Enrolando a língua. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado assim, vou chamar a Luli, porque a Luli está fazendo faculdade de fisioterapia, mas não vou chamar a Ana, que nem faculdade tem. Não é assim que Deus pensa. Aí ele fala aqui, não são muitos... Vede muitos irmãos, vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas, porém, entretanto, todavia, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Gente, é tremendo isso. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Se você fosse ter uma empresa, você escolheria um ladrão para ficar na tua contabilidade? Para cuidar do dinheiro? Sabendo do histórico do cara? Sim ou não? Claro que não, né? Pelo amor. Você sendo dono, vou chamar um ladrão aqui. Vem cá, meu querido, quero te dar... Mas é exatamente isso que Paulo está falando. Deus escolheu os improváveis. Escolheu os loucos para ficar em lugares de destaque, não... Destaque do mundo, gente. Honra que ele faz. As honras de Deus é diferente da honra que o homem vê. Mas Deus pegou quem não valia nada, eu, você, nós, não valia nada, não vale nada ainda. Mas ele falou assim, você é meu, você é minha. E por que ele fez isso? A resposta está aqui. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque o sábio, né, segundo o mundo, ele olha como que Deus pode ter chamado a Magna. Como que Deus pode ter chamado o Adilson? O sábio fica assim, né? Como que Deus pode ter chamado a Ana? A Ana está pregando. Como que Deus pode ter... Eles ficam confusos. Porque
Porque o critério de Deus de escolha é diferente do nosso critério. A gente não escolheria, por exemplo, uma pessoa que roubou para ficar na contabilidade. Mas Deus, ele tem os critérios diferentes do nosso. Porque da mesma maneira que ele te chama, vou dar um exemplo da empresa com ladrão, ele coloca essa pessoa aqui, mas ele tem o poder de transformar essa pessoa numa pessoa melhor. Que não vai mais pegar, mexer no dinheiro. Porque é isso que ele faz comigo, com você. Por isso que o título dessa mensagem é Os Improváveis. Talvez você olhe para a tua história e fale assim, como que eu vou conseguir? Mas Deus, ele não vê assim. Ele não vê assim. Eu quero trazer para você o que está escrito na palavra. Paulo falando para eles, olha, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vis, os desprezíveis, os que não são, para aniquilar o que são. Por que Deus fez isso? Por quê? Vamos lá comigo? Versículo 29, Luli, bota aí, por favor. Você pode ler comigo? Por que Deus fez isso? 1, 2, 3 e já. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Por que Deus fez isso, gente? Porque quando a pessoa tem sabedoria segundo o mundo, o que ela pode fazer? Por que eu estou pregando? Eu estou pregando porque, na verdade, eu tenho faculdade, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Por isso que Deus me colocou aqui na frente pregando. Por que você canta? Porque eu fiz aula de canto, eu fiz aula disso, eu fiz canto de mesa, canto de parede, eu fiz Vila Lobos, por isso que eu toco. E assim, nada disso eu tenho. Vocês estão entendendo? E eu não posso em nenhum momento me gloriar. Eu não posso chegar para o Senhor e falar assim, Deus, agora eu entendi porque o Senhor me escolheu, porque eu sou a bambambã. Eu não posso dizer. O que eu vejo? A graça que Deus teve, a misericórdia que Ele teve em me chamar. E o que você vê? A graça e a misericórdia que Ele teve em te chamar. Em olhar para você, desculpa a expressão acadêmica, falar igual o pastor Márcio, um Zé Ninguém, ou uma Maria Ninguém, né? Já que temos menina aqui, e falar assim, você é minha. Eu estou te separando para uma obra. Eu estou te chamando, você está sendo vocacionado. Eu estou te separando de onde você estava e estou te levantando. Pastor, então é errado eu fazer uma faculdade? É errado? Não, não é errado. Mas a gente nunca pode perder o que o versículo 29 fala. Para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor. Para que ninguém se esconda atrás de um diploma, achando que é o diploma que te capacita. Para que ninguém fale assim, porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Não foi o que você fez. Foi o que ele fez. Tudo é por causa dele. Não foi o que eu fiz. É por causa dele. Se você olhar os discípulos, você vai conseguir identificar muito bem isso. Vamos continuar lendo, Luli? 1 Coríntios capítulo 2. A gente vai continuar, quem está com a Bíblia aberta já vai continuar na própria leitura. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim, E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, a sabedoria que vem de Deus, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus.
Então, Paulo ele fala assim, olha, e Paulo poderia chegar e falar com palavras muito bonitas. Não tem quando a gente quer se amostrar? Quando a gente está com uma galera que tem um pouquinho mais de poder, a gente fica até meio... Eu fico tímida. Se eu tiver com uma galerinha que tem um pouquinho mais de poder aquisitivo, ou tem um pouquinho mais de estudo, eu fico meio assim tímida, sabe? Porque, vai que eu falo alguma coisa errada. Vai que eu pronuncio uma palavra errada. A gente fica com esse medo. Mas quando Paulo foi ali falar, ele falou, eu não fui, eu poderia chegar com palavras persuasivas, palavras difíceis. Mas eu não fui. Eu fui com palavras de demonstração do Espírito e do poder. Eu fui para anunciar Jesus Cristo, e olha que não foi Jesus Cristo vitorioso, não, como muitas vezes é pregado ainda, não. Jesus Cristo e este crucificado. Por que ele fala isso? Porque quando a gente prega de cruz, a gente prega do negar a si mesmo. Porque o próprio Jesus fala assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A palavra que Paulo foi pregar para eles, de Cristo e este crucificado. Negação do eu, negação da faculdade, negação de qualquer coisa, de qualquer sabedoria humana, para entender que a sabedoria de Deus está acima de qualquer coisa. Aí eu fui buscar sobre sabedoria, fiquei até vendo uns vídeos lá em casa, e existem 3 palavras que são muito parecidas. Vocês devem conhecer. Uma palavra é inteligência, outra palavra é entendimento, e a outra palavra é sabedoria. Todo mundo sabe essas 3 palavras, certo? O que é inteligência? A inteligência é considerada o QI. Né? Tem pessoas que têm um QI alto, que têm um conhecimento bem de alguma coisa. Agora, a inteligência, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para desmistificar, porque tem gente que fala assim, estou olhando para a Gabi que ela é dessa. Eu sou burra. Gente, ouve só. Não é todo mundo que é inteligente em tudo, não. Existem áreas que tem pessoas que têm mais inteligência, já viu? Existem habilidades distribuídas entre nós. Então, ninguém pode se considerar menos inteligente ou mais inteligente. A gente só precisa entender o papel e desempenhar aquilo que Deus deu. Profissionalmente falando, vocacionado dentro da casa de Deus, fazendo a obra do Senhor, fazendo um trabalho de administração, o que tiver Deus colocar. Isso é inteligência. Entendimento. O que seria entendimento? Entendimento não tem a ver com inteligência. Entendimento é quando algo é falado e é entendido na mente. Eu falo, porque existem pessoas que eu falo água e a pessoa entende fogo. Vocês acreditam nisso? Não é que a pessoa não seja inteligente. Porque entendimento é diferente. Por que a gente lê um texto da Bíblia, eu entendo de um jeito, a Lula entende de outro, Paulinho entende de outro. Aí vem o pastor aqui, prega e fala, caramba, nunca tinha entendido dessa maneira. Porque o entendimento é dado em proporções, em busca, em prosseguimento de conhecer. Por exemplo, você pode não ter conhecimento nenhum de um celular. Entendimento nenhum dele. Mas na medida que você vai mexendo, você vai conseguindo entender as funções. Mas tem gente que tem dificuldade, mesmo conhecendo, fica com muita dificuldade de mexer. Porque passou do tempo, porque já não sabe mais. Vocês estão entendendo? Isso é entendimento. Agora, a sabedoria, não tem escola desse mundo que dê sabedoria. A sabedoria, ela vem de Deus. A palavra de Deus fala que o princípio, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aí você vai dizer para mim, vai dizer então, pastora, que o Platão, que o Sócrates, que os caras lá, eles eram sábios, era sábio segundo o mundo. Porque a verdadeira sabedoria, ela vem do temor ao Senhor. O que Deus ele quer gerar em nós, é a sabedoria que vem dele. Que nenhuma faculdade, nenhum diploma, nenhum título vai te dar. E nem idade. E nem idade. Porque na antiga tradição da Bíblia mesmo, os anciãos eles eram colocados como aqueles que respondiam pelo povo. Mas aí veio Cristo e igualou. Jesus ele igualou. Ele falou que a palavra de Deus fala que não seríamos mais ensinados pelos homens, que o próprio Espírito Santo fluiria de dentro de nós. Então, às vezes, a gente vê um Carlinhos, uma criança de 9 anos, né, Nega, que fez, né? 9 anos, ensinando para a gente.
a dificuldade que tem. A gente vê um adolescente servindo como um canal de Deus, porque a sabedoria verdadeira, ela vem de Deus. E o que eu quero dizer isso para nós? O que nós devemos buscar? A sabedoria segundo o mundo? Busque. Quem está fazendo faculdade, quem quer crescer, ter cursos técnicos, faça. Faça, porque eu tenho certeza que Deus vai te colocar no lugar para que você derrame, não da sabedoria do mundo, mas da sabedoria que vem de Deus. Magna, 2 Coríntios 12, 10. Pode ler bem bonito, Magna, por favor. Olha que coisa forte isso. Não é verdade? Paulo estava falando isso naquela parte que ele pede para Deus tirar o espinho da carne. Por 3 vezes ele pediu, 3 vezes. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Tira esse espinho da minha carne. Tira esse espinho da minha carne. Aí a palavra que o Senhor trouxe para ele. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que Deus chamou os fracos. Porque o poder dele é aperfeiçoado não em cima do que você conquista, mas em cima do que ele conquistou para nós em Cristo Jesus. Em cima do que ele faz em nós, através de nós, dentro de nós. Aí Paulo fala, por isso, ele entendeu, por isso que eu vou me gloriar nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições. Vou me injuriar nas coisas ruins, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então não se menospreze achando que você é fraco. Graças a Deus, eu e você somos fracos. Porque é assim que o poder de Deus vai ser forte em nós. Porque enquanto tivermos força em nós, a gente luta. E muitas vezes luta contra Deus. Não vou ficar importunando Deus. Não vou ficar toda hora pedindo a Deus isso. Aí Deus deixa a gente chegar lá embaixo. Fala, Deus, me ajuda. Eu não consigo sozinha, eu não consigo sozinho. Aí ele fala, agora você entendeu? Agora você está compreendendo o que eu quero fazer. O meu poder se aperfeiçoa exatamente agora. Porque eu vou levantar a sua vida e vou fazer de você um servo, uma serva minha. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Outro texto é 2 Coríntios 2, versículo 15. Exatamente. Olha o que ele fez com a gente. Ele pegou os improváveis. Ele pegou os fracos. Ele pegou os loucos. E faz da gente o quê? Bom perfume de Cristo. Interessante. Que ele fala aqui. Você é o bom perfume de Cristo tanto para os que se salvam, tanto para os que se perdem. Então não vão poder dizer que nunca ouviram. Que nunca falaram de Jesus, que não sabiam que Jesus era o único caminho, porque ele colocou o cheirinho dele, rodeando aí o mundo inteiro. Por isso a importância da gente entender que nós somos bom perfume de Cristo em todo lugar, na faculdade, no salão, em casa, comprando, fazendo compra, qualquer lugar, o bom cheirinho de Cristo está exalando, tanto para os que vão ser salvos, como para os que vão se perder, porque não vão ouvir. Você é o bom perfume de Cristo. Gravem isso no coração de vocês. 2 Coríntios 3, versículo do 2 ao versículo 6. Outra coisa que nós somos também. Exatamente. Olha que coisa linda, gente. Carta viva. Você está andando e as pessoas estão te lendo. Aí a gente prega, né? A gente estava falando isso. Não olhe para o homem, olha para Jesus. Mas as pessoas, elas precisam ter referência, Luli. É mais fácil. Meu alvo é Cristo. A gente cantou isso aqui hoje. Meu alvo é Cristo. Mas as pessoas do mundo que não têm, talvez, acesso, elas precisam ler cartas. E quem é essa carta viva? Você. Eu. Olha o peso da responsabilidade que nós temos. Toda vez que alguém não quer servir a Cristo, porque a carta está mal escrita, está mal interpretada, está borrada. Você pensa que Deus não vai pedir conta de mim, de você? Não estou dizendo para mim, para você, que nós somos perfeitos, no sentido de perfeição. Mas nós precisamos ser maduros. Se escandalizar o irmão, não faça. Às vezes a gente fala assim, eu sou assim mesmo, ainda fala mesmo. Eu sou assim mesmo, quem não quiser que me engula, porque eu falo mesmo. Gente, você é uma carta viva, você leva um nome, e esse nome não é Ana, é o nome de Cristo. As pessoas vão ler e falar assim, como que essa carta está sendo interpretada? Eu trabalho com vendas.
quando eu vou fazer minha venda, eu não me apresento como pastora, eu sou Ana. Aí, essa semana, eu fui fazer uma troca de uma encomenda que foi errada. Aí, a pessoa falou para mim assim, não, é bom, né? Você trabalha bem, porque você tem um nome de cristã, você trabalha bem, você teve atenção em fazer a troca. Eu falei assim, não, mas eu não posso botar o nome de Cristo, tá entendendo? Ah, olha, confia em mim porque eu sou pastora. Não, eu preciso entender que eu sou Ana. Eu sou carta viva, independente de eu ser pastor, independente de eu estar na frente da igreja, eu preciso ser uma carta viva, eu preciso mostrar Jesus, independente o que tem de crente que surge o nome de Jesus, e ainda bota nas redes sociais, eu sou crente, porque quem me viu passar na prova não vai ver. A gente precisa honrar o nome de Cristo. Não precisa falar que você é, não. As pessoas vão ver que você é. Honra, de verdade. Que a carta que você vivencia, as pessoas leem, fique bem nítido, Jesus. Não porque você é perfeito, porque eu sei que você não é, eu também não sou. Mas eu preciso anunciar Jesus. E se alguém falar, até falar, mas você fala, você é de Jesus, mas você faz isso. Querida, estou em processo de transformação. Pode vir comigo, vem, eu vou te ajudar, porque eu também estou nesse processo. Ter moral para falar isso. Ter autoridade para falar isso. Então, Paulo fala, vós sois a carta viva, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Não tem como você achar que não está sendo lido, você está sendo lido. E como está sendo lido? O último texto, Luli, 1 Pedro, versículo 2, 9 e 10, isso aí a gente conhece bem. Por que ele me fez geração eleita? Por que ele me fez sacerdócio real? Por que ele me fez nação santa? Não fez por nada. Para quê? Sempre vai ter um para quê. Para quê? Para que você anuncie as obras daquele que tirou você das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Antes, no outro tempo, vocês não eram povo. Mas agora vocês são povo. Não tem como você falar assim. O que hoje mais cresce, inclusive, são os desigrejados. Sabiam disso? Pessoas que conhecem a palavra, mas se aborreceram dentro das igrejas, ficam, por exemplo, tem uma galera que está Cristo em casa, né? As lives ajudam muito. Mas Deus não chamou a gente para ser Cristo em casa. Deus chamou a gente para congregar. Deus chamou a gente para aquecer um ao outro. Deus chamou a gente para andar junto, com todas as dificuldades que se tem em andar junto. Não é fácil, nós somos pequenos aqui. A casa é bem pequenininha, mas a gente tem nossos atritos. Mas como eu cresço aqui? Como vocês me fazem crescer? E como eu sei que Deus me faz acrescentar na vida de vocês? Deus escolheu os improváveis.